E aí, Gi, me Isso, fale. e eu acho que eu acabei tendo que dar uma olhadinha de novo, porque já fazia um bom tempo que eu tinha assistido, né? Uhum. E como é interessante, né? Cada vez que a gente revê, né? O filme, quantas coisas novas passam pela cabeça. E eu acho que a gente pode usar dessa ferramenta que é o cinema, né? Que são os filmes, para a gente dar uma infinidade de debates, eu acho, né? Você assistiu também? Assisti de novo também, né? Não consegui assistir inteiro, mas eu assisti principalmente as partes que eu achei que seriam mais legais aqui para a gente trazer para o pessoal, para a gente conversar. E o nosso objetivo é esse, né? É fazer com que os filmes sejam ferramentas para melhorar a comunicação entre pais e filhos, né? Então, a gente dá a dica do filme para o pessoal, para a família toda assistir junto, né? E para os pais, né, conseguirem absorver e tirar dos filmes ali alguns temas relacionados à adolescência, e aí pode dar uma brecha aí para abrir o diálogo com os filhos, né? E para mim, né, a gente tá junto nesse projeto, mostrar como que nós profissionais, como a gente tem um papel fundamental e importante nessa intermediação com os pais, né, Kátia? Eu acho que o filme mostra uma questão nesse sentido. Eu não sei como que você vê isso, mas eu vejo no dia a dia, assim, quando eu estou no consultório, como que às vezes a gente como mãe, né, aí me colocando como mãe, como a gente às vezes acha que está assim, bem sintonizado com os filhos, e na verdade, às vezes a gente não está prestando atenção no que eles estão nos comunicando, e isso aparece no filme, né? É verdade. E assim, o quanto e isso me remeteu também, né? Às vezes tem uma distância tão grande entre os pais e os filhos, e às vezes a gente não nota, né? Então, assim, a Meimei lá com a mãe dela, ela não sabia, ela não falava, ela não conseguia confiar na mãe, ela fazia tudo meio que escondido, né? Com medo de decepcioná-la, né? Essa coisa do adolescente precisar se preocupar tanto em atender as expectativas dos pais, né? É tão difícil. Qual que é o nome? O nome é Red, o filme da Pixar que a gente está conversando. Crescer é uma fera. Crescer é uma fera. Ih, deu pane no teu. Não, eu só fui limpar um pouquinho que estava embaçado ali. Ah, tá. E eu, como profissional, eu vejo assim, como a gente tem esse papel de, às vezes, como a gente está distanciado dessa coisa emocional, a gente consegue apontar para a mãe, né? Conseguir enxergar como é que está essa relação emocional, porque no filme a menina precisava, ela tinha uma angústia de querer corresponder o que ela achava que a mãe esperava dela, e a mãe era crica, né, Catarina? Extremamente controladora, né? E o quanto que às vezes a gente, enquanto mãe, também faz isso, né? A gente projeta crenças lá não, nem são nossas, né? São lá da outra geração, de outras gerações, né? E aí o filme traz muito bem isso, né? Das crenças dos antepassados que foram passando de geração em geração, a gente chama de crenças transgeracionais, e que ela acaba projetando isso na Meimei, na filha dela. E aí, assim, não tem nada. E ela conseguiu se libertar, quebrar essa transgeracionalidade, né? Porque todas o panda não podia aparecer em nenhuma geração, e na geração da Meimei, a Meimei liberou esse panda para aparecer, né? Então ela quebrou, a gente chama da maldição familiar, né? Na terapia familiar sistêmica a gente chama de maldição familiar. Quando uma crença ela vai, daqui a pouco ela acaba transmutando, mudando ali o rumo da história. E foi o que a Meimei fez, né? Muito bonito. Eu E achei como é muito legal. importante, né? E como é importante isso que você está falando, né? Porque a gente não tem essa clareza, né? Eu vejo que, eu não sei, assim, para mim, eu levei muitos anos de terapia para entender isso que você acabou de falar. E o filme, né? Olha quanta riqueza que através do filme a gente pode apontar isso, né? Que às vezes a coisa vem de anos, um passa para o outro, e de repente alguém consegue quebrar esse padrão, né? Uhum. Mas por E isso que a isso gente vai fala. aí.
repercutir nas próximas gerações, nas próximas, com certeza. Por isso que eu trabalho muito com parentalidade consciente, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas por que parentalidade consciente? Porque quanto mais consciente a gente tá da responsabilidade, primeiro da responsabilidade de educar uma criança, um adolescente, né? E depois, assim, do quanto que a gente acaba projetando nos nossos filhos crenças nossas, sonhos nossos, expectativas nossas, né? Mas a gente consegue sair do modo automático e começar a educar de uma forma mais verdadeira e mais individual, porque cada filho é de um jeito. Você tem 2 gêmeas e sabe que cada uma é de um jeito, né, Gi? Totalmente diferente, né? Mas isso que você falou, né, Kátia, a gente não se dá conta, a gente não percebe. E como que é importante esse olhar de ter o feedback deles, né? Então eu vejo assim que tem certas vezes que eu, como mãe daí, né? Eu escuto uma fala, como tem uma cena que a May, ela para, né? Que ela quer ir lá na festinha e a mãe resolve ir junto e ela não sabe dizer não para a mãe, de repente ela vai ficando grande, eu não quero puxar, eu falei, eu não quero. Como a gente tem essa dificuldade de enxergar e ouvir o que os nossos filhos têm para dizer para a gente, né? E porque às vezes é algo que o que eu percebo quando eu tô lá atendendo é que existe um grande medo na cabecinha do adolescente, né? Como é que será que vai ser a reação, né? Se eu falar o que eu tô querendo falar, como é que a minha mãe vai reagir? Como é que será que vai vir essa... E aí eu prefiro ficar calada. Claro, claro. E aí a comunicação já fica truncada, né? Já não flui direito, né? Então tem que ter um vínculo de confiança e uma escuta muito ativa, né? Uma escuta muito empática para que o adolescente venha até os pais conversar, né? Até a própria, ali logo no comecinho, a questão da primeira menstruação, da menarca, né? E isso às vezes ainda acontece, né? Da menina menstruar, a mãe acaba contando para a família inteira, né? E geralmente isso é uma exposição para as adolescentes. Elas se sentem extremamente constrangidas. E ainda acontece, né? A gente até... Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né, Giane? Você que trabalha mais com a clínica, isso ainda... E eu acho que é porque, assim, as mães, a gente... Como mostra no filme, a mãe não está preparada para aquele momento acontecer. A gente sabe que vai acontecer, sabe que vai passar, mas aí você sabe mais do que eu, porque assim, mexe com a gente, dentro da gente, para a menina mais do que para o rapaz, né? Porque é evidente a menstruação, mas esse rito é o marco, esse rito de passagem para a vida adulta, vamos dizer. Mas isso é um choque pra gente que é mãe, né? Sim. Pô, minha filha não é mais criança, né? E a gente tem dificuldade de enxergar essa menininha virar mocinha, né? Não sei como que é pra você, mas pra mim, muitas vezes me senti como a mãe da May. Mas acho que é importante, assim, pra gente, se a gente quer construir uma relação de confiança com os nossos filhos, a gente também tem que preservar a privacidade, o sigilo, né? Então, é uma coisa que dificilmente um adolescente vai querer expor para tios, para avó, para o primo, para a prima. Então, assim, é algo da vida particular, é da intimidade e precisa ser preservado. Então, por mais que a mãe ou tá assustada, ou mesmo que ela seja muito feliz e ela queira compartilhar com a família inteira, é algo que é da filha. E não é público isso, né? Então, assim, eu peço, assim, não faça escândalo, não vai colocar no Instagram, né? Não precisa anunciar isso para todo mundo, porque elas se sentem extremamente constrangidas, né? Então, eu acho que o filme já traz, nessa primeirinha cena ali, a coisa do constrangimento, né? Que ela vai lá levar os absorventes na escola e aquele rolo todo, né? Sempre numa tentativa, né, assim, de tentar esse exagero como mãe que a gente exerce de querer proteger, né?
E aí o fato de você estar ligada muito emocionalmente, às vezes a gente não se percebe, a gente não dá conta de que está fazendo algo que é ruim para nossas filhas, né? A gente Essa chama de exposição, como você emaranhamento. falou. A gente chama de emaranhamento, quando os pais eles estão muito juntos, né? O universo psíquico é um só, né? E na adolescência, o adolescente acaba fazendo esse processo de individuação, ele precisa ser ele mesmo, então ele tem que se descolar um pouquinho dos pais. Ali no começo do filme tinha um emaranhamento dela com a mãe com ela, e o pai ficava totalmente excluído dessa relação delas, né? Depois ele entra. Ela era a filha perfeita, né? Uhum. Nota boa, estudiosa, correspondia às expectativas, né? Uma figura, eu adorei ela, adorei a Meimei, achei ótima. Mas assim, o quanto que a relação do emaranhamento entre mãe e filha fazia com que o pai ficasse excluído, né? E hoje a gente fala muito qual é o lugar, qual é o papel do pai ali, né? Nessa família, né? Ele entra um pouco depois, de um jeito mais leve, não tão controlador, mas extremamente importante ali, né? Na história. Apaga se quiser, mas esse seu lado me fez rir. E para mim, assim, que me chamou a atenção agora que eu revi, o panda da mãe, né? O lado sombrio da mãe, vamos dizer assim, o panda da mãe, ele veio com a mãe dela, com a avó da May, justamente por causa da relação dela com o pai. A escolha que ela fez para casar com aquele homem, né? Uhum. Então é daí que veio a relação ruim da avó com a mãe, né? Uhum. E aí eu acho interessante, assim, eu que gosto de estudar esse início de saída da criança para ir para a adolescência, com as questões de como que fica essa atração pelo outro, né? Eu não sei como é que foi para você, mas lá eram os quatro, como é? Tom, né? For Town, sei lá como é que é os garotinhos lá. Não sei para você quem era, mas para mim foram os menudos. E o que esse grupo de rapazes representa, né? É a primeira identificação que você está tendo de sentir uma atração. Isso também é um momento de mudança, né? Muito grande. E que para as mães também pega, né? Também é algo que mexe de você ver a sua filha se sentindo atraída. Tanto que a mãe dela fica dizendo, né? Que ela fica diminuindo esses hip hop, esses não sei o que, ela diminui, né? Desvaloriza os garotos, né? A banda que a filha gosta. E isso acontece muito na vida real, né? Os pais, e ao contrário também, né? Os adolescentes também tendem a desqualificar e a minimizar a importância das preferências dos pais, porque isso é meio que fisiológico, né? É funcional isso, né? Eles precisam ir para lados opostos. Se você gosta disso, eu não gosto disso, né? Eu preciso ser diferente da minha mãe. E depois, lá na frente, né? O adolescente acaba se aproximando. Mas esse distanciamento inicial, ele é necessário e ele é saudável, né? Então, agora é importante que assim, a mãe não teve, talvez, essa consciência de perceber que para a filha, aquela banda era muito legal, né? Assim, e poderia até curtir junto, né? Porque se as mães se aproximam, entram no mundo dos filhos, elas têm a oportunidade de se conectar mais com os filhos. Agora, se você fica dizendo, esse cantor é ridículo, olha só, essa banda é ridícula, olha só esse bando de menino, o que isso vai acabar produzindo? Vai produzir um distanciamento, óbvio, né? E aí é onde eu vejo, assim, né? E eu tento fazer isso, nós como profissionais que estão ali nessa relação, é um momento onde a gente pode mostrar isso, deixar isso claro, né? Mostrar, sim, olha, já aconteceu comigo algumas vezes de as mães dizer, não, porque eu sempre pergunto na consulta, mas o que você faz de lazer na sua vida? O que você gosta de fazer para se divertir? E às vezes, quando a mãe está junto nesse momento,
ela fala, não deixo ir pra balada, não pode, não sei o quê, ela dá a opinião dela. Mas isso faz com que você se distancie, né? Claro. E aí, aí é onde entra o nosso papel de tentar usar da nossa voz para falar algo que o adolescente não consegue falar, Isso. né? Então, eu gosto muito de fazer isso, de apontar, de mostrar nesse sentido, né? Lá que na verdade, no filme, para mim, o intermediador era o próprio Panda, né? O Panda é que mostrava as emoções, né? Sim, sim. Era através dele que ela conseguia ser forte, né? Enfim. Eu achei muito legal também como que ela teve que aprender a lidar a se autorregular. Isso, através da respiração, né? Primeiro através da respiração, isso, depois ela começou a perceber que ela precisava se autorregular para o panda voltar, sumir, né? Para o panda desaparecer. Então é muito legal. Isso eu acho que, lógico, eles devem ter feito uma pesquisa maravilhosa, porque ela usa exatamente os princípios do mindfulness, né? Da atenção plena. Então ela vai respirando, ela fecha o olho, ela volta para o momento presente, e ali o panda vai sumindo, né? Vai sumindo as orelhinhas, o rabo, não sei o quê, e até voltar para meio normal, né? Mas assim, que todos nós temos um panda desse dentro da gente, e o adolescente mais ainda, porque o adolescente ele tem essa coisa da impulsividade, dessa, né, da extroversão, então às vezes vem uma raiva muito grande, é tudo muito intenso na adolescência, né? Então às vezes vem a raiva, às vezes vem um medo, às vezes vem uma ansiedade muito grande. E o quanto que a gente não pode abafar esse panda, a gente tem que deixar esse panda aparecer de vez em quando. Ele faz parte da gente, né? Ele é importante, né? Esconder ele o tempo todo, né? E eu acho muito interessante que ela também teve, logo em seguida, né, que ela começou a entrar em contato com o panda, que ela teve aquele pesadelo desesperador, né? Então, como que, para mim, isso representa, assim, toda essa confusão que existe nos sentimentos, nas percepções, que a gente vive falando, né? A adolescência é um momento de transformação, de muita mudança, mas o que concretamente isso significa, né? Essa turbulência que eles, às vezes, as mães querem, eu percebo assim, que existe uma coisa de... Sempre a mãe, não sei como que é para você no consultório mais terapêutico, mas na consulta médica, né, do profissional, elas chegam sempre muito reclamando dos filhos, né? Sim, eu peço para fazer tal coisa e não faz, parece que não me ouve, que não sei o quê. Né? Sempre muita reclamação. E aí é onde eu vejo que a gente precisa mostrar, olha... não é só a sua filha que é assim, né? Lógico. Isso faz parte desse momento. Eu escuto isso todo dia. Vários filhos são que nem o seu. Eu acho que essa devolutiva, né? Deixar claro para as mães que todos passam por isso. Né? Faz parte desse momento da vida, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente enfatizar também, que não vai funcionar a gente comparar a nossa adolescência com a adolescência deles, né? Porque na minha época eu fazia... eu já trabalhava, eu estudava à noite, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ele não faz nada, só joga videogame o dia inteiro. Mas assim, a gente não pode... Outra geração, né? A gente não pode comparar a nossa adolescência com a deles, porque é uma outra época, o mundo está muito mais complexo, tem uma quantidade de estímulos absurdos hoje em dia. Então, assim, não cabe a gente ficar comparando. Aliás, qualquer tipo de comparação é muito danosa, né? Qualquer tipo de comparação. Comparar filhos, comparar irmão com irmão, comparar primo com primo. Então, assim, e comparar a época também não cabe, porque né, quando nós éramos adolescentes, era uma outra história. Agora, a gente tem que se atualizar. E por isso que... Mas é um esforço, né, Kátia? É um esforço, né? Exige um esforço consciente, porque às vezes a gente faz isso e nem se dá conta que está comparando. Né? E, olha, para mim, isso
assim, atualmente eu já consigo lidar muito tranquilo com isso. Eu acho que eu até já não comparo. Mas quando as minhas filhas gêmeas, né, elas cresciam juntas, era muito difícil não comparar. Aham, E imagino. até quando estava conversando, né, eu e o pai delas, a gente ficava, não, porque ela faz assim, não, porque a outra faz assim. Claro. Então é uma coisa meio que, não vou dizer natural, que eu não gosto dessa palavra, mas assim, é meio imperceptível. Os pais Lógico, fazem lógico. isso, É muito difícil né? não comparar, né? Mas eu acho que é tão bacana quando as mães, hoje em dia, por exemplo, a mãe da Neném, ela meio que reproduziu a forma como ela foi educada. Então, não podia aparecer o panda, não podia aparecer o panda, né? Mas a gente pode fazer diferente com os nossos filhos, né? E isso é libertador, quando a gente percebe que a gente pode educar os nossos filhos de um jeito diferente do que nós fomos educados. Isso é muito, muito bacana, né? Porque a voz fica interiorizada lá, né? E aí, assim, a Meimei tinha a voz da mãe, a mãe tinha a voz da avó, e a avó, a bisavó, e assim vai, né? Então, assim, quando a gente consegue, não é quebrar, né? Mas é transformar, né? Porque, claro, tem muita coisa que tem muito valor, que é transgeracional e tem muito valor. Mas tem coisas que têm que ser adaptadas ao momento, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a internet. A internet é uma coisa que não tinha nas outras gerações que vieram atrás da gente. Então, a gente tem que se adaptar, né? É diferente. Não é melhor nem pior, mas é diferente. Mas olha só, eu vejo assim, muitas vezes os pais ficam lá, mas só quer ficar trancado no quarto, olhando o celular, só lá, no TikTok. E aí no filme eu achei muito bonitinho que a amizade dela com aquelas três meninas, Sim. né? E que ela conseguia controlar as emoções dela através dessas amigas. E a mãe achava que o amor era por ela, né? Por ela. Uma doce ilusão, né? E aí, para mim, ficou muito forte, porque a gente que atende adolescente, mostrar para os pais que esse momento do grupo, né? Esse momento dos amigos, como isso é fundamental para eles, para o bom desenvolvimento, né? E como eles sofreram com a pandemia, de não poder viver isso, né? De entender que não é assim o grande amor nesse momento de passagem da criança para a adolescência é muito importante e esse amor pelos amigos é muito intenso. Claro. Não quer dizer que não gosta do pai e da mãe, né? São amores não quer dizer isso, né? Claro, cada um tem seu papel na vida do adolescente, né? Acho que é super importante que o adolescente vá para a vida, vá para o grupo, vá para os amigos, sabendo que tem um porto seguro ali atrás. E que pai e mãe estão ali. Se der ruim, você pode correr para mim, não de mim, né? Exato, correr de mim. Porque isso é uma das coisas que eu falo muito, que eu acho, né? Que a gente está aqui com esse projeto com a intenção de mostrar através dos filmes como a gente pode aproximar, né, os filhos dos pais. E como no consultório eu vejo que se você não tem o diálogo, se você não tem essa abertura, essa consciência dos pais, e se a gente não consegue mostrar isso, eu falo muito, né, quando eu vejo que tem um atrito muito grande entre o filho e a mãe, ou a filha, eu falo, olha, eu entendo o que você está falando, eu compreendo a sua educação, porque a gente precisa respeitar, né, às vezes não está pronta para ouvir, mas pensa comigo, se continuar desse jeito, você não acha que vocês vão ficar se separando, se distanciando? E o que você acha que vai acontecer daqui a pouco? A primeira oportunidade que seu filho tiver, ele vai embora. E eu tenho certeza que como mãe não é isso que você quer. Claro. Aí, a sensação que eu tenho é que ela para assim, pô, nunca tinha pensado nisso. Claro. Então, assim, claro que precisam né, limites precisam ser colocados, precisam ser estabelecidos, existem regras, cada família tem as suas, né? Mas os pais também têm que fazer esse movimento para se manter conectado, né? Porque senão esse vínculo vai ficando cada vez mais frágil mesmo.
E a E gente... aí eles querem ir embora, né? E Exatamente. aí não tem, é diferente disso que você falou. Ah, ó, pode recorrer para mim se precisar, se der ruim. Mas se eu não sinto que o meu ninho é um ninho, né, acolhedor, eu vou embora, né? Mas aí, isso me fez lembrar uma outra coisa que me chamou a atenção no filme, Catarina, não sei se chamou para você, mas é que é na adolescência que a saída que elas tiveram para conseguir o dinheiro e se organizar, né, para poder ir no show, Aham. foi mentir, né? Elas iam fazer uma Sim. festa do pijama. Então eu Aham. gosto muito de falar, porque às vezes as mães reclamam, mas ela tá mentindo Tá pra mim. Eu falo, mentindo. mas é na adolescência que a gente aprende a mentir, né? E Não quando que a seja algo... educação, e quando a educação é muito autoritária, muito rígida, mais ainda, né? Porque aí ele não vai, o adolescente não vai deixar de fazer, ele vai omitir fatos ou até mentir sobre determinada coisa, né? Então, quanto mais abertura você tiver, mais seu filho vai confiar e vai poder falar a verdade. Mas se for repressor demais, autoritário demais, a tendência é começar a dissimular, a mentir, a omitir, né? E é isso que a gente não quer, né? Mas para mim, eu vejo assim, as mães vêm, mas ela tá mentindo para mim, doutora. Eu falo, ué, mas se ela mentiu, deve ter um motivo, você não acha? Ou Ninguém mente de graça. Exatamente. Ou a gente pode perguntar, e se ela falasse a verdade, como é que ia ser? Né? Não, se ela falasse a verdade, eu não ia deixar. Falei, pois é, né? Então a única solução foi essa, né? Mentir. Então, não teve saída, né? Exatamente. Então, assim, a gente fala tanto de diálogo entre pais e filhos e tudo mais, mas quando a gente pergunta, a gente tem que estar pronto para ouvir. A gente tem que dar conta da resposta, né? E é claro, a gente pode precisar orientar para que eles não se coloquem em risco e tudo mais, mas a gente tem que dar conta da resposta, né? E é difícil, né? Ver o filho crescer, amadurecer, começar a ter uma relação sexual, começar a ir para os amigos, começar a ir para a vida. É difícil para os pais, né? A gente não está aqui dizendo que é fácil, que é tranquilo, que é o melhor dos mundos, né? É barra mesmo, né? Mas a mãe da Meimei era muito danada, muito controladora, né? Nossa, meu Deus! E assim, como é triste, porque ela sofria, né, Catarina? Como ela... eu acho que o Panda representa muito isso, né? Muito essa emoção que a gente vê, nós como profissionais, a gente vê essa emoção reprimida nesse adolescente, né? Que não tem um espaço onde ele possa... Por isso que ele encontra isso no grupo de amigos, né? Que ele não tem um espaço onde ele possa mostrar toda essa emoção e tudo é tão intenso, né? Eu acho que o Panda, eu acho que esse filme fez tanto sucesso porque esse Panda, ele representa muito essa intensidade, né? Exatamente, exatamente. E precisa ter um lugar seguro para o Panda aparecer, né? Eu acho, Gi, que a gente, para encerrar, eu queria falar uma frase que me fez, que ali quase já deu tempo, Já temos aqui muito tempo? Nem sei quanto tempo estamos aqui. Já deu, sim. Eu peguei uma frase do filme que eu achei super legal. Ela fala assim no finalzinho, que todos nós temos nossas feras interiores, mas muitos de nós não deixam ela sair. Eu deixei, né? Então, assim, que todo mundo tem esse lado sombra, esse lado intenso, esse lado grande, né? E a gente não pode abafar isso a vida inteira. Uma hora vai aparecer, né? Uma hora isso vai explodir, né? Uma hora o teu Panda vai aparecer. E acho que é legal a gente aceitar, né, esse Panda, assim, admitir que ele existe, acolher esse lado também, porque todo mundo é assim, né? Não existe o perfeito, né, que ela queria ser a perfeita, né?
E ele até aparentemente ele era feroz e assustava, mas ele era fofinho, as meninas gostavam de tirar foto com ele, então também tem um lado bom, né? O sorrinho, a cara de cachorrinho, né? Isso, é necessário. Então, assim, um pouco de agressividade, um pouco da raiva, um pouco de intensidade precisa, é importante, né? Então tem um lado bom, né? Esse lado fofinho do panda é um lado bom de poder extravasar um pouco essa emoção que é tão contida, né? Eu achei bárbaro, assim, achei muito bacana. Não, eu acho que essa coisa essa passagem ali, né, da criança para a adolescência, que todos nós passamos, né? Acho que o filme representa muito isso e que é muito importante a gente ter essa consciência, como você fala, né? Da gente ter essa clareza de que esse momento vai acontecer e que se a gente tiver, nós, né, tanto profissionais quanto pais e mães, consciente de que o nosso papel aí é ajudar, né, acolher, apoiar, em vez de ficar dando os nossos valores, como que você espera que aconteça, né? As nossas expectativas, como você falou, né, na nossa projeção, se a gente já conseguir não fazer essa, né, deixar isso mais tranquilo, já é metade da aproximação, né? Com certeza, com certeza. E saber que todo mundo tem o seu panda, né? E às vezes, a gente precisa deixar esse panda sair, né? A gente precisa entender que é um lado nosso que a gente precisa acolher, aceitar, e que ele não é ruim, né? Ele é apenas um lado que está escondido dentro da gente, né? Então é isso, Gi. Então nós avisamos o próximo filme durante a semana e... Vamos avisar. Vamos fazer uma enquete? Quem sabe a gente faz uma enquete para o pessoal escolher o próximo filme. Sugerir. Vamos lá. Então tá bom. Gi, foi ótimo. Obrigada, tá? Até a próxima. Até. Tchau. Até o próximo cinetinho. Todos temos nossas feras interiores. Uma parte complicada, barulhenta e estranha escondida dentro de cada um. E muitos de nós nunca deixam ela sair. Mas eu deixei. E você?